Bom dia, meus amigos. Hoje, terça-feira, 18 de março, e hoje é o dia que comemoramos o Dia Internacional da Imigração Judaica no Brasil. Foi lá pelos idos do século XVI, eles se estabeleceram em Recife, em Pernambuco, fizeram a primeira sinagoga, ver se eu consigo pegar o nome aqui, Kahal Zur Israel. E depois, em 2002, fizeram a reinauguração e estabeleceram esse dia 18 de março. É interessante o dia 18 porque simboliza, porque cada letra do alfabeto hebraico simboliza um número, tá? E o Het parece um Enya, assim, tem só uma pontinha do lado esquerdo, ele simboliza o 8. E o Iod, que parece uma vírgula ou um apóstrofo, né? Ele tem, é como se fosse o número 10, tá? Então, 10 mais 8, 18. E essas palavras, né, Het mais o Iod, elas significam vida. Por isso que escolheram o dia 18 de março, tá bom? E para nós isso é uma bênção, porque faz parte, né, da profecia que o povo de Israel seria espalhado para o mundo inteiro. Isso aconteceu desde a diáspora, mas eles nunca perderam sua cultura, sua identidade. Para nós cristãos, nós cremos que o Cristo já veio, para os judeus eles esperam ainda esse Messias, mas não importa, nós somos irmãos, queremos bem um ao outro, e tanto cristãos como judeus vivem muito bem. Obviamente que tem os seus dissidentes, mas como o apóstolo Paulo falou, né, se não fosse por causa dos remanescentes de Israel, todos estariam perdidos. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas. E nós cremos que Deus tem levantado Israel para continuar o propósito dele aqui na terra. Obviamente, nós entendemos que todos estão debaixo, né, da maldição desde a época de Adão e Eva. Mas histórias à parte, obviamente histórias verdadeiras, nós vamos falar hoje sobre o tema autoimagem saudável. Joseph McDowell é um grande escritor que os seus livros normalmente são dedicados à apologética cristã. Ele tem uma frase, uma fala interessante que diz o seguinte: uma autoimagem saudável é ver a si mesmo como Deus o vê, nem mais, nem menos. Em outras palavras, uma autoimagem saudável significa uma visão realista de nós mesmos, tendo dentro da perspectiva de Deus, como somos retratados em sua palavra. Muito boa a palavra dele, né? Em Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Reduzindo o texto, quer dizer o seguinte: você é aquilo que pensa. Tá? E eu gosto muito de uma palavra do C.S. Lewis, quando ele fala sobre fé, e essa definição eu acho muito bom. Ele diz que fé é o resultado de tudo aquilo que a sua razão já provou. Ele dá até um exemplo, né? Ele diz o seguinte: você sabe que quando você vai no dentista, você vai tomar uma anestesia e isso não vai sentir dor nenhuma. Você tem ciência disso, a sua razão já concordou com isso. Mas ao ouvir o barulhinho do motor, o tal do zin, né, você sente medo. Ou seja, tudo aquilo que a sua razão já tinha aprovado foi por água abaixo. Ou seja, você não tem fé. Ou mesmo que, racionalmente, você sabe que se você estiver morrendo afogado, não adianta você se bater. Você tem que encher os pulmões e ficar de costa e tentar boiar. Você vai boiar, tá? Porque os pulmões cheios de água boiam. Mas se você se bater, você vai beber água e vai morrer afogado, tá? Então a sua razão já provou isso. Isso significa o seguinte: no nosso caso, cristãos, a nossa razão já foi aprovada de que Jesus é o Senhor. Então, por isso, não precisamos ter medo de nada, tá?
O medo impede muitas coisas. Até é bom ter medo, mas o medo em relação ao Evangelion, né, as boas novas, é importante, para que você se reconheça, que você reconheça que precisa de um Salvador. Então vamos lá. A questão não está em beber, continuando no tema, né? Beber vinho ou comer carne. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, as pessoas acham que ele está falando de água. Porque eles têm um problema grande com essa questão de bebida alcoólica, né? O vinho em geral. Eu já vi até uma grande palestrante falando aqui, eu até gosto das suas palestras. Ela falou que a palavra em hebraico para bebida é vinho sem ser fermentado. Olha, acho muito estranho, porque o próprio, o próprio Noé, quando ele plantou uma vinha e bebeu, aquele suco devia ser um suco poderoso, porque a Bíblia fala claramente que ele se embebedou. Então, é um povo que bebe vinho há 4.000 anos. Quem não bebe vinho ou bebida nenhuma alcoólica, pelo menos é o que eles dizem, né? Mas eu acho que nas escondidas eles bebem, são os muçulmanos. Só que o muçulmano, diferente do judeu, ele não quer a morte, ou ele quer a morte de quem não é muçulmano, quem não é descendente de Ismael. Já o judeu não, é um país democrático que recebe qualquer um no seu país. Para você ter ideia, até nos conselhos, né, ou no Congresso de Israel, tem árabes. Ou seja, eles permitem, têm total liberdade de expressão, coisa que os países vizinhos, que são de todos os ditadores, porque é a única democracia no Oriente Médio de Israel, eles degolam pessoas, matam pessoas só pelo fato deles não serem muçulmanos. O que Israel não faz de jeito nenhum. Israel está ali se protegendo dos ataques, que, queira ou não, são seus parentes, né? Descendentes de Agar com Abraão. Mas o escolhido foi Isaac. E é o que nós cremos também. E de Isaac, né, veio as 10 tribos e veio o nosso Cristo. E para os judeus, um dia ele virá. Mas, teologias à parte, né, o que importa, irmãos, é que nós não podemos inventar a roda e nem arrumar problemas para os irmãos com coisas que a Bíblia não diz. Eu não posso dizer uma coisa que a Bíblia não fala. Eu só posso falar o que a Bíblia diz. Tá? Então, eu sou professor de grego, essa invencionista de que é suco de vinho, suco de uva, tudo mentira. Entendeu? Culturalmente não tem nada a ver. Tá? É óbvio, né? E que a Bíblia comenta também que o homem não deve se embebedar, ficar longe do vinho, por aí vai, tem vários textos. Por exemplo, você já deve ter lido na sua Bíblia em português que bebida forte é isso, bebida forte é aquilo. Mas você sabe qual é a palavra para bebida forte? Vou pronunciar ela aqui certinho para você, você pode tentar achar aí no dicionário, pela minha própria pronúncia aqui. A palavra é checar. Checar é a tal da bebida forte. Mas sabe o que é checar mesmo? É cerveja. Já existia na época lá. Confere no seu dicionário aí, pergunta para o Google, fala assim, checar em hebraico. O Google vai te falar. Ok? Mas para mim e para muitos, isso não tem valor algum. Porque o que tem valor é amor. E amor é uma coisa que as pessoas normalmente não têm umas com as outras. E ficam se apegando à comida, à bebida, a festas. Isso pode, isso não pode. São coisas desse tipo que não precisa nem de ter as guerras bélicas, como a gente vê. Basta as guerras entre nós mesmos, nas nossas comunidades. Tá? Cada um querendo pegar o pedaço que brilha mais. Só que só existe um que brilha. E Deus não se deixa... Deus não... Ninguém rouba a sua glória. Deus não se deixa escarnecer. Tá? A glória é só para um, é de Deus. Ok?
Então vamos lá, ele se refere às festas, como eu acabei de falar, né, do deus Baco, no caso, né, de sua época, que é o deus do vinho. Daí a palavra bacanal. Lembra-se quando Sansão tomou o vinho, ele estava frequentando uma desses bacanais, uma adoração a Baco, deus do vinho. E ele se envolveu com uma mulher estrangeira que não era judia, contra a vontade de seus pais. E aí ele foi perdendo o seu poder. E para muita gente, né, esses dias eu ouvi alguém falando, né, que, e eu creio nisso, uma vez salvo para sempre. Por que eu creio? Porque em Romanos 11, 9, diz o seguinte, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Entendeu? E a palavra irrevogável ali, ela quer dizer que não volta atrás. E a palavra dom, em Efésios 2, 8, 9, diz que os dons, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, se é dom de Deus, não é seu. Tá? Mas se ele te deu, em Romanos 11, 9, ele fala que é irrevogável, ou seja, sem arrependimento, Deus não se arrepende de ter dado, é seu para sempre. Mas no caso de Sansão, a Bíblia fala que ele dormiu. E quando Dalila falou, os filisteus estão aí, ele falou assim, mais uma vez vou derrotá-los. Mas aí a Bíblia fala, mas ele esqueceu que enquanto ele dormia, o Espírito saiu dele. Não saiu dele no sentido dele perder a salvação, porque crente só pensa nisso, né? Ele não consegue entender que antes de salvação, ele tem que ter um relacionamento com Deus, com a Bíblia. E ele acha que simplesmente pode colocar numa galeria os pontos que Deus vai se agradar ou não. Não. O que Deus quer é misericórdia e justiça. Esquece esse monte de festa, esquece esses alaridos, cultos formais, impostação de voz. Isso para Deus nada vale. Mas um coração quebrantado, isso vale. Tá? Deus não se aparta de um coração contrito. Eu disse isso várias vezes. Tá? E está falando também das carnes sacrificadas aos deuses e aos imperadores. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala, quando fores no açougue, não perguntes de onde veio a carne. Se ele falar que a carne veio lá do sacrifício que foi feito a Júlio César, né, ou algum Augusto César da vida, ou algum Nero da vida, seja lá quem for, você não deve comer. Porque essa carne já foi sacrificada a um deus pagão. Pô, se você não sabe, manda ver, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai de sua boca. E quantas pessoas, né, ficam vigiando a vida da gente para saber se a gente come isso ou aquilo. Então, por favor, né, vamos crescer, ser mais adulto, entender que você vai ter muitos problemas com Deus por causa dessas picuinhas que você arruma de peso para o povo de Deus. Ok? O problema está em fazer alguma ovelha incauta tropeçar e confundir sua mente. Coma e beba em casa e com pessoas que estão libertos de misticismo e enganadores, ou falsas promessas de santidade, e em busca de satisfação pessoal, é o que o texto fala. Romanos 14, 21 diz, olha, é bom não comer carne, nem beber vinho, repara, aí tocando no assunto de novo, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão, olha por quê que não é bom, venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Percebeu? Em momento algum ele está proibindo. Ele está falando, não é bom você tomar suco de uva? Não. Ele está falando de vinho mesmo. Tá? Se você for em Israel hoje, né, hoje não dá, né, porque a coisa está bem difícil lá. Eu acho que o turismo lá deve estar bem devagar. Entendeu? Mas o que eles vão te servir é vinho. Agora, como eu estava falando, eu até esqueci da continuidade. Os muçulmanos que dizem não beber nada, às vezes gostam de beber o seu sangue.
e usando de forma figurativa, né? Eles cortam o pescoço de muita gente, matam pessoas só pelo fato de você não ser cristão, de você ser cristão, não importa qual religião e não importa a sua ideologia política, ou você ser judeu, tá? Então, você vê, né? Se isso é causa de santidade, não beber vinho, eles não bebem, mas nem por isso eles vão ser salvos, tá? Isso é uma coisa que, para mim, segundo a minha opinião, o meu entendimento teológico, eles estão fora, a não ser que se rendam ao Deus de Israel, que para nós cristãos é Jesus, ok? O termo usado para iniciar uma maldição é aborrecer a Deus. Olha esse detalhe em Êxodo 20, verso 4. Basta obedecer sem dolo, sem raiz de amargura, sem ódio escondido, e proclamar sua essência. O que? Amor. Que a maldição bate asas e nenhum encantamento ou praga chegará na tua casa. É simples assim. Êxodo 20, verso 4, ele fala assim, que eu amaldiçoo a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha o detalhe, daqueles que me aborrecem. Tá? Agora, se a outra geração que aparecer, ele não aborrecer, ele fala o seguinte, mas abençoo até a milésima geração daqueles que cumprem a minha vontade. Deu para entender? A maldição é curtinha. Mas se ali houver alguém que passe a obedecer a palavra de Deus, é milésima. Milésima quer dizer que é ad eterno. Porque Deus não está preso a tempo. Tá? Isso é só uma informação para você entender que é muito. Em Provérbios 26, 2 diz, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Percebeu? Tem que ter uma causa, tá bom? E a causa é aqueles que desobedecem, tá bom? Quando será que o que se diz meu próximo vai me enxergar? Já parou para pensar nisso? E quando este que se acha próximo vai entender que está perdendo tudo e não se dá conta de sua destruição? Pois volte esse vídeo aí e veja essa fala, tá? Em Provérbios 11, 24 diz assim, há quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Então, não adianta dar ninja, tá? Somos todos iguais, já dizia Geraldo Vandré. Independente do contexto dessa letra, e nem ela ser uma letra gospel, tá? Diz o seguinte, ele fala, né, nessa época, caminhando e andando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Percebeu? A diferença está na corrida, pois uns tropeçam, outros não. Corra confiantemente no Senhor, é Ele quem sustenta. Vou dar uma paradinha aqui, porque eu me lembrei de um detalhe. Eu estou vendo muitos vídeos na internet desses crentes que falam assim, de jeito nenhum você pode ouvir uma música secular. Aí eu pergunto, vocês sabiam que oh Jesus, o próprio Lutero, ele dizia o seguinte, coloque letra nas músicas, coloque música nas letras do Salmo e o povo vai aprender Bíblia. Sabia que foi Lutero que disse isso? E sabe o que eles fizeram na época? Muitos hinos que você canta no seu cântico, né, todos eles, de todas as igrejas evangélicas, são hinos de Lutero. Tá? E muitos desses hinos, a letra foi tirada de uma música de bordel, de uma casa de prostituição. Você sabia disso? Então, vou dar outro exemplo. O apóstolo Paulo, quando ele se refere a dois poetas da época, dizendo o seguinte, olha, os seus dois poetas disseram isso, isso, isso e isso, sinal que ele leu. Entendeu? Não era para ele ter lido, já que vocês estão dizendo que não é para ouvir música.
Está entendendo? E outra coisa, a Bíblia diz o seguinte, retenha tudo que for bom. O que não presta, você joga fora. Então nós temos que parar de colocar guarda-reios, entendeu? Para o povo caminhar, mas não precisamos mais disso. Quem nos guia é o Espírito Santo. Isso está escrito lá em João 16, verso 13. Ele vos guiará em toda a verdade. Não é o seu guarda-rei que vai me guiar. Tá? Não é a sua hermenêutica poderosa que vai me guiar. Não. O Espírito está dentro de mim para falar o que é e o que não é. Ou então, eu estou adorando a homens. Pense nisso. Ok? Provérbios 4, 11, 22 diz: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Percebeu? É Deus quem faz. A baixa autoestima tem várias vias de escape. O sexo, pelo prazer. Isso aqui também é outro problema que é interessante. Esses dias eu fiz e é raro eu fazer um elogio de quem está pregando, né, ou dando uma palavra. Não sei o nome do rapaz, mas ele falou muito bem. E quando Jesus fala ali que o divórcio só pode ser concedido se houver relações sexuais ilícitas, essa frase que foi colocada ali em português, só pode haver se houver relações sexuais ilícitas, não está escrito isso. Ali está escrito o seguinte: se houver porneia. E porneia vem de pernumi. E pernumi significa você ter prazer sem amor. Olha como é que o buraco é mais embaixo. Entendendo? E o rapazinho ali estava explicando, muito bem explicado. Ele só deixou de explicar que a dureza ele só falou que dureza dos vossos corações, e ele usou até as palavras corretas, que eu estou esquecendo aqui agora a palavra, tá? Que era a palavra repúdio em hebraico, que é. Esqueci. Catera, esqueci a palavra agora. Diferente da palavra divórcio, entendeu? E aqueles caras, eles não queriam mais as suas mulheres, simplesmente por causa da prostituição, da promiscuidade. Então o cara estava casado com uma mulher há 20 anos, ele falava assim: eu encontrei uma mancha atrás da orelha da minha mulher, não quero mais ela. Aí o sacerdote dizia assim: eu não posso dar carta de divórcio por causa disso. Porque dar carta de divórcio é uma coisa comum. Não que Deus gostasse disso, tá? Mas era coisa comum. Então eu vou abandonar ela, vou repudiar, vou colocar ela para fora de casa. Se ela fosse repudiada, ela não poderia voltar para casa. E ela ia ser o quê? Prostituta, para viver. Então, para evitar a prostituição na casa de Israel, Moisés, por causa dessas coisas do coração endurecido, que era o que eles faziam, a minha mulher queima um bolo todo dia de manhã. Coisas absurdas, né? Moisés passou da casa de divórcio. Deus permitir, né, os sacerdotes estarem em casa de divórcio. Mas que era uma coisa comum, era. E o cara tinha que pagar por isso? Tinha. Ninguém queria pagar. Quando mexe no bolso, todo mundo pula fora. Mas uma certa irmã, muito conhecida aqui no Brasil, ela falou uma vez para mim assim, e ela falou assim: Júlio, todos os que são contra o divórcio só passam a aceitá-lo o dia que eles divorciam. Entendeu? Que eles passam por esse vale. Ninguém quer, ninguém casa para separar. Mas um dia pode acontecer, você não sabe. Entendeu? E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E detalhe, a palavra blasfêmia no grego não significa dirigir impropérios ao Espírito Santo. É você dizer, né, ou assumir a ação do Espírito Santo como se fosse você fazendo. Você querer tomar o lugar dele. Já parou quantos homens de Deus que estão na frente, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo. Eles é que estão blasfemando com o Espírito Santo. E quem faz, irmãos, é o Espírito de Deus, não somos nós. Percebeu? Mas isso ninguém ensina.
Tá? E por isso que tem muitas ovelhas adorando o homem que está lá na frente e não consegue se envolver com a Bíblia. Tá? Então tá aí, sexo pelo prazer é uma delas. Liberando endorfina e serotonina no cérebro, reduzindo estresse, depressão e regulando o sono. Todavia, é temporário, se não tiver Deus na história. Tem que ser por amor. E como um vício, cria uma dependência traumática de custo pessoal e moral alto. Agora, o sexo pelo amor, além de ter todos esses benefícios, que eu falei acima, dignifica, eleva e faz de você mais gente. E não sex addict, não viciado em sexo, tá? Deus é amor. Repara que não fala que Deus tem amor, entendeu? Deus é amor. É bem diferente de que tem amor, tá? Portanto, tenha você amor. E a endorfina, a serotonina fará o serviço completo. Olha o texto de 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É diferente de você falar Deus existe. Quando você fala existe, você está criando uma forma para Deus. Deus não tem forma. Se você coloca uma forma, você está limitando a, o Deus que é por si só. Então, muito mais do que existir, é melhor você falar que Deus é. Né? À toa que ele falou para Moisés, vai lá e diz para Faraó que quem está te mandando é o eu sou. Não tem um objeto depois, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano. Não, fala que é só o eu sou, o é. Entendeu? Enfim, que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Amém? Lembrando, autoimagem saudável. Pense isso hoje, principalmente dia 18 de março, dia que se comemora a imigração internacional dos judeus. Amém.